Ele transformou a experiência negativa que teve da passagem da adolescência para a fase adulta, a partir de um despertar espiritual, em livro. O Conexão Regional de hoje recebe Júlio César Borges, que é publicitário, e escreveu o livro Quem como Deus, Ninguém como Deus. Júlio, seja muito bem-vindo ao Conexão Obrigado. Regional. Conta pra gente um pouquinho, vamos começar da experiência negativa que você teve aí da sua fase de adolescente para a fase adulta. O que aconteceu na tua vida nessa época? Eu posso começar dizendo que houve um afastamento entre a minha família e eu, e foi uma escolha muito minha, né? E assim, a minha família tinha uma base religiosa muito forte e eu escolhi em determinado momento da minha vida, mais ou menos quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, a não me envolver com a religiosidade e viver a minha vida do jeito que eu queria viver. Como todo jovem adolescente escolhe, né? Em determinado momento a gente é um pouco dependente dos pais, mas a gente quer ter as nossas vontades. E eu fiz essas escolhas. Só que assim, o mundo ele te abraça de uma maneira maravilhosa, assim, te enganando com muitas coisas, inclusive com as drogas, que foi a porta de entrada para o meu afastamento maior com a minha família. E com Deus principalmente, né? Porque, por exemplo, no livro eu falo da minha relação, do meu despertar com Deus, né? Depois de muito tempo. Mas houve o distanciamento primeiro. E com o distanciamento a gente vai escolhendo outras coisas. E durante toda essa fase, que durou mais ou menos uns 10 anos, dos 15 até meus 25, que foi onde eu tive o despertar, eu causei muito sofrimento para minha família. Por causa das drogas, né? Porque assim, quando um jovem ele usa droga, ele não conta isso para os pais. Sim. Então já começa com a mentira, né? E quando você mente para alguém, você quebra o relacionamento. Isso é um fato. Então, quando o mundo chama o jovem para uma balada, para curtir festa, eu acho isso natural. Faz parte da vida do adolescente, do jovem, da transformação dele na sociedade. Faz parte, é bom. O problema são as intenções dele durante esses momentos. No meu caso, era de, entre aspas, né, curtir a vida ao máximo, que é o que o mundo ensina a gente, não tem jeito. E aí a gente vai perdendo os laços principais de amizade com os pais. Geralmente, né, quando eu geralmente levo a palestra e o meu testemunho para alguns lugares, colégio ou comunidades, igrejas. E quando eu converso com os jovens e eu pergunto, vocês quando fazem alguma coisa errada, vocês falam com seus pais? Quase ninguém levanta. Ninguém consegue falar alguma coisa errada que fez para os seus pais, mas numa roda de bar, numa roda de amigos... E dependendo, conta como se fosse vantagem. Exatamente. Ainda. E se acha, né, muito poderoso com aquilo que fez de errado. Só que eu sempre costumo dizer que a vida, quando você faz alguma coisa de errado, vem uma fatura depois. E a fatura às vezes é caro, né? E o meu, no caso, foi assim, teve um período da minha vida em que minha mãe lutou contra um câncer, que começou na mama e depois teve metástase, enfim, uma luta muito grande, que durou 7 anos. Só que desses 7, 2 eu ainda estava, né, durante o meu vício, enfim. E eu me lembro muito bem de chegar em casa, por exemplo, um dia, e acordar de manhã no domingo e eu encontrar ela chorando no sofá. E o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente deixa de lado os nossos pais, as pessoas que a gente ama, para viver a nossa vida, a gente esquece do principal, que é dar o amor e o carinho. Então eu lembro que ela estava chorando e eu cheguei para ela com um discurso maravilhoso de a gente está procurando os melhores médicos, a gente está lutando por isso e com aquele todo egoísmo, né, de eu estou vivendo a minha vida e estou procurando os médicos para cuidar de você. E eu lembro que ela só olhou no fundo do meu olho e falou assim, eu só quero um abraço. Aquilo para mim foi um choque, assim, porque ela estava morando no mesmo lugar que eu, convivendo no mesmo lugar que eu, e eu não via. Tamanho é a cegueira que o afastamento que a gente tem de Deus, né, a falta de espiritualidade gera na nossa vida. Durante os 5 anos, agora falando do lado bom, né, durante os 5 anos que eu pude viver com ela, né, até o falecimento dela, que foi no ano passado, eu posso dizer para você que eu vivi os 5 melhores anos da minha vida. Porque eu tive uma espiritualidade renovada, né, eu voltei a ter uma comunhão com Deus e automaticamente eu voltei a ter uma comunhão com a minha família. Ou seja, tudo aquilo que eu perdi durante 10 anos, eu tentei resgatar durante 5 anos. Eu sempre falo isso para os jovens, eu falo, olha,
Se você tem o seu pai e a sua mãe em casa, dê valor nisso, né? Faça com que a sua vida seja preciosa diante deles todos os dias. Não se afaste deles. Porque o afastamento ele não acontece como aconteceu na minha vida, né? Não acontece assim, de uma hora para outra. É muito devagar. É sutil, né? Vai Sutil e você não vai perceber. E o adolescente tem essa coisa de, meus pais não sabem de nada, meus amigos, a opinião do amigo ou de uma amiga ou da turma é muito mais importante do que a opinião de um pai e de uma mãe. Aliás, na verdade, quando o pai e a mãe, geralmente é assim, né? Quando o pai e a mãe falam uma coisa, o adolescente faz totalmente ao contrário, né? É uma escolha. É uma escolha de todo adolescente, eu acho isso muito curioso. Óbvio que tem as exceções. Eu conheço muito jovem adolescente que ama de paixão os pais e leva a sério a família, né, como sei lá, um lugar santo, um lugar bacana para se ter, para conviver. Mas muito dos jovens, a maioria deles, eles querem ter a vivência deles, né? Eles querem experimentar as coisas e nessa vontade, nesse anseio, você pode realmente ter algum prejuízo, né? Como eu tive na minha vida. Então, sempre quando eu vou falar sobre a minha vida, muitas pessoas falam assim, nossa, você abre intimamente a sua vida. Eu falo, não tem problema, porque hoje eu posso dizer que eu utilizei boa parte, né, da minha experiência negativa para somar hoje de uma maneira positiva. Entendi. E quando que você percebeu... primeiro, quando que teve esse choque, esse despertar, ele aconteceu de uma maneira paulatina? Como que foi isso? Eu até conto no livro, né, que não dá para contar a história porque é muito demorada, mas enfim, foi realmente, literalmente, da noite para o dia. Em resumo, a minha mãe, como eu falei, ela era muito religiosa e ela rezava todos os dias em silêncio, pedindo pela minha conversão. E eu, obviamente, que nem sabia disso e nem me tocava disso. E em determinado momento, eu lembro que foi no dia 29 de setembro de 2008, eu tive uma experiência com Deus, espiritual mesmo, né? Eu me encontrei em uma situação no qual eu não me esqueço até hoje, né? E é por isso que eu coloco no livro. E dessa experiência começou, então, é o despertar espiritual. Então você conhece Deus, né? Aí Deus ele vai entrando na sua vida de uma maneira muito tranquila, muito sutil e também vai cuidando da gente, né? Se a gente assim se permite deixar ser cuidado, que essa é a ideia. E não falando de religiosidade, né? Mas falando de espiritualidade, o encontro com Deus, eu acredito que todo mundo tem algum dia, em algum momento, seja ele qual for, seja pelo amor e pela dor. Essa frase é meio clichê, mas é verdade. No meu caso foi pela dor, mas com amor ele foi cuidando. E a minha família, quando eu resgatei, né, o meu encontro com ela, eu lembro muito bem que a minha relação com meu pai foi outra coisa. A minha relação com a minha mãe, melhor ainda. Eu até lembro Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos mais velhos, uma irmã e um irmão. E eles também, a mesma coisa, né? A minha relação com eles, eu mal falava com meu irmão. E aí mudou totalmente, assim. E foi bem numa época que meu irmão estava casando, né? Então ele já ia sair de casa. E a minha relação voltou com ele, no momento certo, assim, antes dele sair eu já renovei o meu contato com ele. Com a minha irmã eu já tinha, ela sempre foi muito carinhosa comigo e durante toda a minha vida ela sempre ficou do meu lado, independente das coisas que eu fazia. Então só melhorou também. Então o resgate é devagar. A minha experiência com Deus foi assim, um despertar e depois com o tempo, dia a dia, sabe? A gente até, quem é adicto é quem está em recuperação da dependência química, né? Quem é adicto sempre usa uma frase que é só por hoje. Ou seja, só por hoje eu vou ser melhor, só por hoje eu vou ser um bom filho, só por hoje eu vou ser alguém bom na sociedade, honesto. Então é isso que a gente vai aprendendo com a espiritualidade. E você falou de adicto, você precisou passar por um período de internação? Não, assim, eu sou muito grato a Deus por isso, porque o período de tratamento geralmente é de 6 meses para mais. E como eu falei, o meu foi da noite para o dia, eu tive um despertar e Deus foi cultivando dentro de mim uma vontade de não mais querer usar droga. Foi realmente uma ficha caiu assim dentro da minha cabeça e eu vi todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida e como um filme. E eu me toquei e aí eu falei, eu preciso recomeçar de alguma maneira. E a família foi fundamental e os amigos também. Mas o tratamento, enfim, duram 6 meses e eu acompanho o tratamento há 6 anos
de pessoas que passam pelo Instituto do Padre Haroldo aqui em Campinas. Então eu sei como é o sofrimento, né, da abstinência, né? Não que eu tenha tido, mas, enfim, eu vejo nas pessoas que passam lá e tem muitas pessoas que recaem, fazem o tratamento, não aguentam, recaem. Aí, É muito difícil. como que você foi parar lá no Padre Haroldo? Foi a partir do momento que você quis, que você teve esse clique, que você teve esse despertar, você foi procurar outras pessoas que tinham tido a mesma experiência, tanto negativa quanto positiva? Foi assim ou como que foi? Foi bem curioso. Eu fui numa palestra, na verdade não era bem uma palestra, era como se fosse um retiro de fim de semana, assim, mas em uma das palestras, o Geraldo, que é o diretor financeiro da obra, ele estava lá e ele estava falando de família. E de repente, como é no hotel que fica do lado do instituto, ele apontou para baixo e falou assim: aqui embaixo existem pessoas maravilhosas e que estão passando pelo problema da droga. E elas precisam escutar novas histórias. Nesse momento eu senti outro chamado, né? Sabe aquele negócio, né, que vem dentro do coração. E quando ele falou isso, eu dentro de mim pensei assim: eu preciso ir lá, conhecer essas pessoas, estar com elas e contar as minhas histórias. Foi aí que começou. Eu comecei a ir toda sexta-feira de manhã, no momento chamado Momento de Espiritualidade que tem lá, 6h20 da manhã, que vai até às 7h20. E, num primeiro momento, assim, eu já me apaixonei por eles. E aí começou um trabalho de voluntariado, assim, bem espontâneo mesmo, e de coração, que eu tenho feito lá, mas assim, não é uma coisa diária, não é um negócio, comprometimento diário, mas eu tenho um comprometimento pela obra, tanto que o livro, né, a renda do livro é revertida para o Instituto. Tá, a gente vai falar a respeito do livro daqui a pouco, mas é no próximo bloco, a gente já volta. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Regional. Hoje a gente recebe aqui o Júlio César Borges, que é publicitário, e escreveu um livro que se chama Quem como Deus, Ninguém como Deus, e veio aqui contar um pouquinho da experiência até chegar ao livro. Você estava falando no bloco anterior do seu trabalho de voluntariado no Padre Haroldo, que acabou também ajudando no livro. Isso. Quando que você sentiu a necessidade de ter que passar isso para o papel, de transformar a tua história em livro? Também é bem interessante. Tudo na minha vida, a partir do momento em que eu tive o despertar, começou a ser mostrado de uma maneira bem sutil, mas eu sinto que é Deus falando comigo. Assim. Logo após que a minha mãe faleceu, no ano passado, dia 10 de abril, 10 dias depois eu fui dar um testemunho, né? Fui falar para alguns jovens. E terminando, eu senti no meu coração que Deus falou assim: olha, vai ter um sinal de alguma coisa que eu vou pedir para você. E como a nossa fé, às vezes, ela dá uma balançada, eu não acreditei muito. Mas saí. Na hora que eu estava saindo, um jovem que estava lá levantou e falou assim: Júlio, eu queria um livro seu. E eu falei: olha, eu não tenho nenhum livro, assim, eu só falo, né, do testemunho. E ele falou assim: então, quando você tiver um, eu quero. E nessa hora eu senti que era necessário, a partir daquele momento, escrever um livro. E a partir também da experiência de ter perdido a minha mãe, né? Porque eu também falo disso no livro. E aí começou um processo. Eu quis escrever tudo muito rapidamente, né? Como eu sou uma pessoa muito imediatista, confesso. E eu queria escrever assim, muito rapidamente, para poder ter esse livro logo nas mãos, assim, para poder divulgar. Mas não foi assim. Então foi com o tempo, no tempo certo, trabalhando bem devagar. Inclusive, bem no finalzinho, quando eu já estava fechando todas as páginas,
o próprio padre Haroldo fez de uma maneira bem carinhosa, e sem eu pedir, assim, ele fez o prefácio do livro. E quando ele fez, eu senti que era assim um presente e eu fiquei muito feliz. E aí eu senti também que era momento de, ok, entrou o prefácio, encerra, fecha o livro, faz a capa e finaliza isso. E foi como aconteceu. E o Instituto, ele entra porque, falando de dados, assim, bem rapidamente, uma pessoa em tratamento, ela custa para o Instituto R$ 2.500, mais ou menos, por mês. Por mês. Ou seja, lá a gente atende 80 pessoas na fazenda, umas 60 ou 70 no Instituto aqui em Campinas. É muita gente e precisa de muito dinheiro. Então a doação às vezes acontece, tem mês que é muito complicado. E quando eu escrevi o livro, eu pensei muito assim, olha, primeiro que eu tenho que agradecer a Deus por essa experiência, por ser quem eu sou hoje através dessa experiência com Deus. Segundo, que eu não quero lucrar com nada que seja de Deus. Eu quero trabalhar e ter o meu dinheiro, mas não ter dinheiro de algo que foi Deus que me deu, que no caso é essa experiência. Aí a ideia que veio foi, poxa vida, se o Instituto precisa tanto de dinheiro e eu posso de alguma maneira ajudar, é isso que eu vou fazer. E, por exemplo, quando aconteceu o lançamento agora, né, na segunda-feira do livro, aqui em Campinas, foi vendido quase 150 livros, que foi a quantidade que eu deixei destinado lá na livraria. Só esse valor já, consequentemente, pagaria um mês de uma pessoa. Então essa conta parece, muito... então, dependendo do olhar da pessoa, parece que é muito pouco, mas não é. Não é. Absolutamente. Não é. E quando eu vejo uma pessoa lá em tratamento, eu penso sempre nisso, eu penso, poxa vida, se essa pessoa está aqui, é porque alguém ajudou. Alguém tirou o dinheiro do bolso e colocou aqui para essa pessoa estar aqui. E o milagre na vida dessa pessoa acontece por conta da bondade dessas pessoas que estão doando. Então, assim, não é mérito, não gosto de aparecer mesmo, mas eu gostaria muito, assim, que as pessoas entendessem que o mundo precisa disso, o mundo precisa de doação, o mundo, infelizmente, né, o dinheiro precisa ser circulado dessa maneira também. Sim. E a ideia desse livro foi essa. Então é uma forma de eu agradecer. Esses 6 anos que eu estou lá, aprendo muita coisa com o padre, aprendo bastante com quem passa lá durante o tratamento. São histórias lindas de vida. Todo mundo lá poderia escrever um livro, certamente, eu não tenho dúvida disso. Mas é uma forma de agradecer a Deus e ao Instituto por tudo que Ele me dá. E se preserva as amizades desse período anterior a teu despertar espiritual? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, alguns amigos que respeitaram o meu momento continuam, né? Outros que não entendem essa passagem, não compreendem, não têm talvez esse entendimento, essa sabedoria de entender que foi melhor para a minha vida, né? Eles saíram da minha vida automaticamente, assim, eu não tive nem que dar satisfação nenhuma, simplesmente sumiu. E eu percebo que isso acontece com todo mundo que se envolve com droga. Por quê? Porque na hora da alegria, daquela coisa momentânea, você tem muito amigo. Isso é muito, acho que todo mundo já passou por isso na vida, né? Quando você tem dinheiro, quando você está na festa, todo mundo é seu amigo, todo mundo é feliz naquele momento. Mas basta você ter algum problema, sei lá, ficar doente, ter alguém doente na família, seja qualquer coisa, existe o afastamento. Por quê? Porque aí ninguém quer ter problema nenhum na vida, né? Então eu não quero ter um amigo problemático, eu não quero... Quando a minha mãe ficou doente, eu precisei ficar muito mais tempo em casa, muitos amigos sumiram. E olha que nesse momento eu já estava com a minha espiritualidade sendo trabalhada. Muitos amigos sumiram. Por quê? Porque ninguém quer ter problema, muito menos da vida do outro, Sim, entendeu? Então quando houve problemas já bastam os meus, né? Exatamente. A maioria das pessoas pensam dessa maneira. Quando na verdade a gente precisa o quê? Ajudar o outro. Ajudando que a gente encontra Deus ajudando o outro. Essa que é a verdade. Eu aprendi isso na minha vida. Quando a gente vive um egoísmo, a gente está se distanciando dele totalmente. Mas quando a gente ajuda, quando a gente está unido, a gente conhece Deus. Bom, eu acredito que você tenha uma vida normal, social normal. Talvez as pessoas não entendam dessa maneira, falam, não sai, não faz nada, tal. A sociedade, ela cobra uma postura da pessoa que não é a tua postura? Eu diria o seguinte, eu diria que quem não me conhece, tudo bem, né? Acha que é uma pessoa, eu sou normal, mas não conhece a minha história, né, da passagem.
quando conhecem a história aos olhares diferentes. Existem 2 olhares. E isso acontece não só comigo, mas com todo mundo que já passou alguma dificuldade na vida. O primeiro olhar é de crítica e de preconceito. Ou seja, nossa, essa pessoa, por exemplo, usou drogas. Quando eu falo isso, há um olhar de preconceito de algumas pessoas. Ou existe o olhar de admiração, do tipo, nossa, ele superou e tá aí, tá tudo bem. Tá no campo profissional, você tem esse problema também? Na área profissional, eu nunca tive, assim, de verdade. Não que você tenha percebido? Não que eu tenha percebido. E olha que a minha área, eu sou publicitário, e a minha área, ela é uma área, assim, muito, eu diria mundana. Acho que essa é a palavra. Por quê? Porque mexe com status, capitalismo, uma coisa bem... realmente coisas do mundo, não tem muito do espiritual nessa área de publicidade. É a venda, é o consumo, enfim. Então, assim, eu não tive problemas nenhum com relação a isso. Óbvio que há ainda as pessoas que não sabem da minha história e oferecem, né, a droga, existe isso, é normal. Mas cabe a mim, né, tipo, com a minha experiência, dizer não, falar, olha, eu não preciso falar da minha experiência, falar, olha, eu já tive experiência, não quero. Eu só simplesmente digo não e acabou e existe o respeito. E você é a favor da descriminalização, que é diferente da liberação? Isso, exatamente. Existe a liberação, a legalização e a descriminalização, né? Eu sou a favor da descriminalização, ou seja, um usuário não é criminoso, né? Muitas vezes alguns usuários são presos porque estão ali como usuário e a gente nem sabe o que o levou a usar a droga. Então eu não acho isso certo, porque, por exemplo, eu tive a minha experiência e talvez se eu fosse preso porque eu tivesse usado seria uma injustiça. Assim como eu vejo pessoas passando pelo tratamento e eu sei que a vida dela foi extremamente infeliz e a fuga dela foi a droga. Ou seja, ela não é um criminoso, ele não está vendendo droga, ele está usando como uma fuga. Não acho certo ser criminalizado pelo uso. Porém, eu sou contra a legalização da droga, de qualquer uma que seja, a maconha, seja qualquer uma. Porque ela tem substâncias tóxicas, a gente até comenta, a gente faz muita conversa lá dentro do Instituto, o padre Haroldo, ele estuda muito também, e um exemplo é a maconha, ela tem 400 toxinas. Uma delas causa dependência química dentro do nosso sistema nervoso. Óbvio que tem aquela substância que, como tem sido dissipada nas mídias, né, que ajuda a nossa saúde, né? Existem matérias-primas na natureza, como o veneno da cobra, por exemplo, que tem substâncias positivas. A diferença entre um remédio e um veneno está na dose, né? Exatamente. Existe essa frase que é super clichê Exatamente. também. Mas fumar a maconha é você consumir as 400 substâncias. Você não separa uma e ingere ela, não. Você está com as 400 substâncias ali. E ela gera o vício. E ela destrói os seus neurônios. E ela destrói a sua vida. E quando você destrói a sua vida, você está fazendo um suicídio de uma maneira bem sutil, que a gente não percebe. Como cigarro, como bebida. Infelizmente é assim. Mas eu acredito, inclusive até no dia do lançamento eu levei um documento lá para o pessoal assinar contra a legalização. Mas eu acredito que aqui no Brasil isso não vai acontecer. É um sentimento meu. Existem muitas pessoas lutando contra a legalização. É que essas pessoas são silenciosas. A gente não precisa sair na rua fazendo barulho. A gente está fazendo a nossa parte ali no silêncio, cuidando de quem precisa e lutando para que não aconteça isso. Mas é uma luta nossa, assim. Pelo menos da minha vida é que, pela minha experiência, pelo que eu vejo há 6 anos no Instituto, que a droga não seja legalizada, porque ela vai se tornar um objeto de consumo, como qualquer outro, que pode destruir uma família, né? E a gente vê isso lá há 6 anos, é muito triste. Eu vou deixar uma pergunta aqui, mas você responde no próximo bloco. Maior problema, maior incidência lá dentro do Instituto é problema com cocaína, bebida, maconha ou crack? Ou tudo isso junto? Só que você me responde isso no próximo bloco, a gente volta daqui a pouco. Você acompanha de hora em hora, a partir das 6h30 da manhã até as 6h30 da tarde, o Minuto Câmara, com informações do Legislativo de Campinas. É na Rádio Educativa FM 101,9. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar.
Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional. Hoje a gente recebe aqui o Júlio César Borges, que é publicitário e escreveu o livro Quem como Deus, Ninguém como Deus, em que ele relata a experiência dele, as experiências negativas que ele teve entre a adolescência e a fase adulta, e a partir de um despertar espiritual, ele transformou isso em uma outra vida, virou uma outra pessoa, e ele condensou todas essas histórias aqui no livro. Júlio, eu tinha deixado a pergunta de qual que é a maior incidência, o que tem mais problema lá no Instituto que é detectado do nível de cura, digamos assim. Lá funciona mais ou menos assim, a gente conhece as histórias, né, da maioria das pessoas que passam por lá, e curiosamente o índice maior é o álcool. O alcoolismo, ele é o primeiro, né, a peça fundamental do começo de tudo. O álcool vem antes da maconha? Vem. Geralmente começa, na minha vida, é lícito, pelo menos, também, né? É mais fácil de você usar e você pode usar em qualquer lugar. Então você não precisa, na verdade o álcool até é algo que você, não depende na verdade da sua classe social. Você tem acesso a ele a qualquer momento e em qualquer lugar. As pessoas comemoram a vida tomando álcool. É uma coisa, né, um pouco até gritante assim, a diferença de uma coisa para outra. Mas enfim, muitas pessoas passam lá por conta do álcool. O álcool é o que leva a todas as outras drogas. Por exemplo, na minha vida foi o álcool que dissipou tudo. Foi o álcool, o cigarro, a maconha, e vira uma bola de neve que a gente não tem muito controle. A maconha também é um dos principais. Tem gente que não bebe, mas fuma maconha e acha que é natural, não sei o quê. E é o mesmo discurso de sempre. E quando ele percebe, já está no uso do crack, né? O mais devastador, o índice maior é álcool, mas o mais devastador é o crack. Eu não tenho dúvida disso. Muito tempo a gente começou a trazer pessoas da Cracolândia direto para o Instituto. E o estado em que as pessoas chegam lá é desumano, é triste, é de chorar, porque a pessoa ela perde a dignidade dela. A maioria delas se prostituem, principalmente mulheres, né, porque precisa de dinheiro. Vai no semáforo, não tem o dinheiro, se prostitui. Inclusive até a gente, infelizmente, o dinheiro, na maioria das vezes do semáforo, vai para isso, a gente sabe. Então a gente geralmente não doa, por mais que seja difícil, né? Não pode, porque a pessoa vai usar aquele dinheiro para o uso dela e ela vai se destruir. A gente que trabalha lá no Instituto, geralmente a gente convida as pessoas a irem no Instituto, né? Abre o vidro e fala, olha, tem um lugar, você vai ter cama, banho, isso aqui é comida, vamos para lá. Muitas das pessoas gostam da vida da rua, porque ela acha que tem uma liberdade. Pode parecer que não, mas para muita gente é sedutor, né? Exatamente. É ser livre, né? É o que eles enxergam, né? E o crack, na verdade, deixa a pessoa num estado, a gente usa uma palavra que talvez seja bem forte, mas eles viram zumbis humanos, porque eles não sabem o que eles estão fazendo ali, eles acabam fazendo as necessidades ali mesmo, na própria roupa, é uma coisa assim, como eu falei, é desumano, é triste. O estado em que eles ficam é triste. A Cracolândia, aqui em Campinas, é tenso, o negócio é complicado, mas em São Paulo em São Paulo é destruidor. E muitas vezes saíram de lá para vir para Campinas. Epidemia, em São Paulo é epidemia. Aqui é um pouco mais sutil, eu diria, mas também tem que tomar muito cuidado. Você acha que existe uma glamorização da droga? Existe. Eu acho que principalmente entre os jovens, assim. A droga, ela é aquele momento em que você diz para você mesmo, eu tenho um controle sobre a minha vida, né? E quando a gente conhece Deus é o contrário, a gente coloca a nossa vida nas mãos dele, né? Deixa que ele conduz.
Então é aquele negócio do egoísmo, ou da exposição de que eu sou poderoso, eu tenho poder e eu preciso mostrar isso para as pessoas. Eu gosto do risco, eu gosto da aventura, eu gosto, enfim. A droga, ela tem esse glamour nesse sentido. Você vai numa balada, você bebe para ganhar autoconfiança. Né? Vou chegar numa menina, então eu vou tomar uma tequila, vou criar tomar uma coragem, coisa, criar uma coragem. Quando na verdade a coragem não necessita de um estímulo como esse. O estímulo da coragem está dentro da gente já. Só você sentir ela e colocar para fora. Mas as pessoas utilizam como ferramentas. Eu tenho muitos amigos, principalmente nesse mercado meu, né, da publicidade, que usam para relaxar. Então eu vou fumar uma maconha e vou relaxar no meu horário de almoço. É normal, infelizmente. Mas ele não pensa que aquilo está acabando com ele. Não existe esse pensamento. É o momento do agora. Eu costumo dizer que é o egoísmo mesmo. Ele não pensa nas consequências do futuro. Ele está ali, ele está vivendo aquele momento dele muito egoisticamente, assim, sabe? Eu vou curtir esse momento é meu, assim como aquela frase que a maioria das pessoas utilizam e que é muito perigosa. Eu vou tomar hoje uma cervejinha porque eu mereço. Você não merece uma cervejinha, você merece muito mais do que isso. Você merece uma vida. Você merece uma vida saudável, não uma cervejinha. Mas isso é parte do nosso cotidiano. E a gente, de uma maneira muito sutil, a gente não vai percebendo e a droga vai consumindo. Eu ia falar de números, você perguntou sobre a devastação da droga. Sim, sim. No tratamento, infelizmente, a cada 10 pessoas que estão lá fazendo o tratamento, de cada 10, 4 vão se salvar, né? Vão sair de lá curadas. 6 ou vão recair ou vão ser destruídas pela droga. E esse é um dos melhores resultados que a gente tem mundialmente falando. Né? Mundialmente falando. Eu lembro que alguns anos atrás o Instituto recebeu um prêmio que estava da ONU entre as 3 ou 5 melhores. Ficou entre as 3 maiores e melhores do mundo. E como que está hoje a saúde financeira do Instituto? Ela está equilibrada, né? Mas assim, a gente sempre faz as contas para o ano. Então, esse ano, ok, está tudo certinho. Para o ano que vem, providência divina total. Assim, a gente não tem os doadores, né, que sempre ajudam mensalmente, mas a gente precisa de doadores maiores. Por exemplo, alguns bancos procuraram a gente ano passado e deram doações de 500 mil, 1 milhão, que daí já ajuda bastante. Eu acredito que o gasto durante o ano seja de 4 milhões, por aí. Então é uma conta muito gorda, né? É muito grande, é muito pesada. E a gente precisa de doação, não tem jeito. A maioria dos institutos vivem assim, não tem. E o mês mais difícil, qual que geralmente, historicamente, assim, o mês que é o começo do ano. É o começo do ano. Porque assim, muitas pessoas ajudam, né, outras ONGs, e existe uma curiosidade. As pessoas escolhem ONGs que têm criança. A maioria, eu estou falando uma coisa assim que é muito séria e muito grave. Às vezes eu vou pedir ajuda por instituto, as pessoas chamam os usuários que estão em tratamento de vagabundos. Então eles falam assim, não, eu não vou ajudar o vagabundo, eu vou ajudar a criança. Você fala, né, que forte. Então eles preferem ajudar as crianças, porque pensando no futuro, e deixam de lado quem está na busca, né, de uma nova vida, através da cura da dependência química. Então, curiosamente, o final do ano, que é dezembro, janeiro e fevereiro, são os mais difíceis. Tá, e onde as pessoas encontram o livro para comprar? Tá, e tem algumas unidades na Livraria Cultura do Iguatemi, aqui de Campinas. Como foi feito o lançamento agora, né, no dia 25, vendeu quase tudo, mas ainda tem algumas unidades lá. Ainda dá para comprar e vai ficar acho que mais uns 10 dias. Ou podem mandar um e-mail para mim mesmo, não tem problema, que eu entro em contato e envio e a gente vai se falando. O e-mail é Borges, que é o meu sobrenome, .julioc@gmail.com. Pode repetir mais uma vez? É borges.julioc@gmail.com. E tem futuro? Tem pretensões de escrever outros livros? Eu pretendo, da experiência? Sim, eu pretendo escrever sempre, né, com esse intuito, falando de Deus, de espiritualidade. Faço aqui um apelo, porque esse livro eu fiz totalmente independente, com amigos, e é um pouco caro o custo, então eu não tenho editora. Eu até tentei algumas editoras, principalmente na parte religiosa, para ver se conseguia, mas como era só o papel, talvez eles nem se interessaram direito, talvez vendo o livro se interessem. Então eu faço um apelo, se tiver alguma editora, né, que queira fazer a segunda edição, que eu creio que que eu vou conseguir, pelo amor de Deus, eu gostaria que ela ajudasse nesse sentido.
100% da renda é revertido para o Instituto Padre Haroldo. 100%. E o que você pretende? Você já tem alguma coisa pensando, rabiscando? O próximo? Eu acredito que eu vou falar da minha experiência depois, né? Porque daí eu conto da minha experiência com Deus e paro em determinado tempo da minha vida. E aconteceram muitas outras coisas de lá para cá. Muito crescimento e muito aprendizado. Então eu acredito que eu vou seguir a mesma linha, falando um pouco da minha vida, porém eu vou colocar mais histórias de pessoas do Instituto, talvez, pessoas que passaram pela minha vida e que tem... Porque assim, se a gente conversar com qualquer pessoa que cruza o nosso caminho, todo mundo tem alguma história de algum milagre na vida. E alguns me chamaram muito a atenção. Quando a gente fala de testemunho, toca a gente, porque a gente está falando de uma coisa real que aconteceu, então a gente se identifica. Eu acredito que vai seguir mais ou menos essa linha. Não muito de autoajuda, não é isso, mas de espiritualidade, né? De conversar com Deus, de ter uma intimidade com Ele e de conhecer outras histórias, né? Tem muita história interessante, então talvez eu coloque essas histórias dentro. Você lembra de alguma que te chamou a atenção? Lembro. Eu lembro de uma história bem interessante do Instituto. Uma menina passou por lá, chamada Edilene, hoje minha amiga, muito querida, e ela era muito fechada mesmo. Em determinado momento ela teve um despertar espiritual nesses momentos de espiritualidade que acontece durante a manhã e a tarde, lá, que eles têm todos os dias. E ela se sentiu renovada, saiu do tratamento, fez um tratamento só, saiu de lá renovada, espiritualizada. Continuou sua vida. Ela sentia dentro dela que ela tinha alguma espécie de dívida com o Instituto. Então eu preciso fazer alguma coisa para quem está passando pelo tratamento, como eu passei. E ela começou a fazer a faculdade de Educação Física. Chegando no final do curso, ela pensou em um TCC. E o TCC era a cura da dependência química através do esporte. Perfeito. Ela lutou por um professor que ajudasse ela, fosse o tutor. Nenhum dos professores aceitaram. Ninguém acreditava no projeto dela. E ela fez tudo sozinha. Então ela fez o TCC dela durante 1 ano, sozinha. Aconteceu que, na mesma época, abriu um concurso no Brasil sobre dependência química e o tema era livre. O tema era: fale de alguma coisa que mudou a sua história, mudou a sua vida com relação à dependência química. Foi mais ou menos isso. E ela escreveu o TCC dela. Tinha aproximadamente 200 mil inscrições, é muita coisa, o Brasil inteiro. E aí foi passando, ela passou de 200 mil para 50 mil, de 50 mil para 1.000, de 1.000 para 250, quando ela viu, ela ganhou. Ou seja, ela foi a ganhadora de um negócio onde ninguém acreditava. Eu lembro que na época o José Alencar, que era o vice-presidente, entregou para ela um cheque com dinheiro, né? E ela automaticamente reverteu isso para a obra, óbvio, né? Que era o intuito dela. Sim. Então, para você ver como as coisas trabalham, né? Ela, com a fé dela, com a persistência dela, ela conseguiu. E muito mais, ela conseguiu realizar um sonho que era de transferir a gratidão dela para a obra. Então, ela pegou o dinheiro que ela tinha recebido, que foi bastante, deu para a obra. E hoje eu converso muito com ela e ela sempre fala que a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, porque é como se fosse uma semente na nossa mão, né? Tá aqui, se eu não fizer nada com ela, ela vai ficar aqui, vai apodrecer e não vai acontecer nada. Se eu jogo ela numa terra, molho, rego, com o tempo e com paciência vai acontecer. E foi o que aconteceu com ela. Júlio, muitíssimo obrigado. Fica aqui agradeço. Estendido o convite para quando você lançar o 2º, 3º, 4º, 5º. Obrigado. E uma última mensagem para quem está passando por alguma experiência negativa na vida, o que você tem a dizer? Olha, eu sempre digo que a família é a base de tudo. Então, independente se você é a luz da sua família ou se você está trazendo problema para a sua família, acredite nela e transforme ela. A família é a célula principal da nossa vida. É nela que a gente tem a nossa espiritualidade, é nela que surgem o nosso amor. Tudo que tem de bom tem que ser construído dentro dessa célula que antes da sociedade é a principal. A partir daí a gente fica melhor para a sociedade, a gente fica melhor para os nossos amigos, mas a gente precisa cuidar da nossa casa. Talvez as pessoas não entendam que a sociedade é a família que faz a sociedade e não ao contrário. Exatamente, não o contrário. Você falou tudo. Então, cuidem da família. Cuidem de vocês, se amem primeiro, se conheçam, não tenham vergonha da sua história e busquem um relacionamento com Deus. Eu sempre costumo dizer, Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo
incrível, que eu sou apaixonado. Ele sempre fala que ter relacionamento com alguém é ter tempo para essa pessoa. Você não tem um relacionamento com alguém que você não tem tempo. Então, ter relacionamento com Deus significa ter tempo para Ele. Então, eu sempre sugiro para as pessoas terem tempo da vida delas para conversar com Deus, para ter uma experiência com Deus e assim trazer para sua família e fazer da família a base de sustento para a vida dela. Ok, Júlio, obrigado. Conexão fica por aqui. Tchau e até o próximo programa.